Fala pessoal, chegando com as últimas informações do Palmeiras, porque quando tudo parecia estar certo entre Richard Rios e Roma, uma reviravolta acontece e o colombiano pode estar de malas prontas para Portugal. Então chega mais que eu te conto toda essa história. Já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute para informações e análises sobre o Palestra. Porque o que acontece é o seguinte, galera. Como a gente já havia informado aqui no canal nos últimos dias, a Roma saiu na frente pela disputa envolvendo o Richard Rios. Já não é de hoje esse assédio do futebol europeu pelo volante colombiano de 25 anos de idade, titular do Palmeiras, titular da seleção colombiana, que se destacou no Mundial de Clubes pelo Palestra, se destacou na campanha da seleção colombiana no vice-campeonato aí da Copa América. Já na janela passada, o Palmeiras recebeu a consulta e a procura de vários clubes europeus, mas não quis negociar o jogador. E agora não houve alternativa diante desse assédio todo do mercado e os valores. O Richard Rios se valorizou bastante, mas a Roma fez uma primeira proposta de 25 milhões de euros mais 5 milhões em bônus, que foi recusada. Subiu a proposta para 28 milhões de euros, que também foi recusada, porque não são os 30 milhões de euros que o Palmeiras exige desde o início das negociações, entre valor fixo e bônus. E com isso a Roma acabou recuando. O Benfica, que vinha monitorando a situação do jogador, se inteirou sobre o negócio, conversou com as partes nos últimos dias, intensificou as conversas, mandou um diretor aqui para o Brasil. O diretor executivo de futebol do Benfica está em São Paulo, o Rui Pedro Braz, para convencer o Palmeiras e o jogador. Já sei até que o jogador foi convencido da proposta do Benfica, conversou com dirigentes, com o presidente do Benfica, o Richard Rios, que vê com bons olhos essa transferência para Portugal. Aí a informação é do meu parceiro Thiago Asmar Pilhado, que dá conta de que o Rios sabe que, se transferindo para o Benfica, vai ser titular dessa equipe, vai disputar a Liga dos Campeões da Europa, que é um objetivo, que é um sonho do atleta. Então, entre Rios e Benfica, tá tudo certo. Entre Benfica e Palmeiras restam alguns detalhes. Pelo que eu fiquei sabendo, tá ali muito próximo de ser concretizado. Vocês que gostam de porcentagem, tá ali entre 98% e 99%, muito bem encaminhado, com esse dirigente do Benfica aqui em São Paulo tratando com o Palmeiras a respeito do Richard Rios. Há instantes, o jornal português Record trouxe que o martelo foi batido em 28 milhões de euros. Fontes ligadas à negociação falam num pacote que ultrapassa os 30 milhões de euros entre valor fixo e bônus. E como o Richard Rios está por detalhes de ser reforço do Benfica, ele passou a ser dúvida para o jogo deste domingo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Recebe o Galo no Allianz Parque pelo Brasileirão. E vou te dizer, eu fiquei até surpreso do Richard Rios ser escalado como titular contra o Mirassol, ter atuado contra o Mirassol, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça do jogador em meio às negociações. Muitas vezes eles acabam ficando de lado do planejamento das equipes para concluir os negócios, né? A gente sabe como é que funciona. E o Richard Rios jogou, e achei até que jogou muito bem contra o Mirassol, e agora passa a ser dúvida para esse jogo que seria o da despedida diante do Atlético Mineiro no Allianz Parque. Dito tudo isso, o Palmeiras vai ao mercado em busca de uma reposição ao Richard Rios. O departamento de futebol ainda não trabalha com nomes. O Danilo foi negociado com o Botafogo, não é, gente? Cria da academia, multicampeão com a camisa do Palestra, querido pelo torcedor e chegou a ser lembrado também pelos torcedores. Até gravei um vídeo esses dias, né? Torcedores do Palmeiras que pediam a contratação do Danilo, que o Palmeiras entrasse na disputa pelo Botafogo, que pagou 22 milhões de euros pelo volante. O Palmeiras vendeu ele por 20. O Botafogo contrata por 22 milhões de euros entre valor fixo, bônus, metas, enfim. O Danilo foi para o Botafogo. Mas quem que você contrataria para o Palmeiras, hein? Escreva aqui nos comentários, quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal do YouTube Pedro Marques Fute para informações e análises do Palestra. Tamo junto, galera!